Silva de Lima, sou da turma 02D e eu vou explicar aqui como eu fiz a fase 1 do jogo do projeto do professor Romenick. Bom, as mudanças significativas que eu fiz foi, primeiro, além que o professor pediu, foi a tela do novo jogo. Primeiro, eu fiz de colocar mais uma imagem para criar a fase em si, criar o comando preload aqui, a imagem, que vai servir de background, como vocês podem ver aqui. Bom, eu coloquei um tempo e basicamente o meu jogo serve o seguinte: ele vai lhe dar uma é, ele vai lhe dar uma fórmula e você vai ter que calcular ela no tempo correto, antes que o tempo acabe. Se o tempo acabar, o jogo reseta e as botões são aleatórios. Bom, para fazer isso, deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto, para explicar a fase 1. Deixa eu tentar. Pá. Bom, para fazer isso, eu utilizei de uma função que eu criei para tornar tudo aleatório. Os números onde eles vão aparecer aleatório, né? As elipses. Primeiro eu criei um for para isso e disse que os índices deles vão me dar números aleatórios. Usei também para isso, para dar os números aleatórios, usei o comando que é o random, que ele sorteia uma range que você possa escolher. Então, basicamente, eu criei dois vetores, um para x e um para y, e fiz com que esse for, cada índice dele recebesse esse valor. Aqui, basicamente, se o índice for zero e não tiver nenhum, ele seleciona. Caso não, ele vai verificando se cada botão está muito próximo ou em cima do outro, para poder ele deslocar ele um pouco, para poder gerar um novo número, para eles não ficar exatamente um em cima do outro. Dito isso, acabei fazendo, basicamente, esse aqui é pro X e esse aqui é pro Y. Agora, falar sobre a continuação, né? O que acontece? Bom, eu simplesmente criei a fase baseada para trocar de tela exatamente como eu tinha feito para instrução e botões e tudo mais. É, Aconteceu algum evento, eu mudo a variável global tela para 1.1, que basicamente eu decidi como vai ser a fase, e essa aqui é a fase 1.1. E quer dizer, a fase 1. E também criei uma função para criar botões, ou seja, botões não, né? Elipses, que eu nomeei de resposta. Que também criei essa função que ela se encontra aqui. Basicamente, para criar uma elipse, e só que a diferença é que eu coloquei os valores dela nessas variáveis para eu poder ficar mais fácil de eu fazer. E como eu consegui pegar esses valores? Eu basicamente peguei os índices dos vetores que eu criei, o x e o y, e sorteei. E aonde ele aparecer é onde ela aparece novamente. Ah, ah e aí outra coisa eu criei com mouse clicked, como eu já tinha feito antes, só que dessa vez para toda vez que eu clicar, se eu clicar na resposta certa, ele vai pro lugar certo. Deixa eu abrir aqui. Tá. Cadê? Tá fim de jogo. Mouse clicked. Aqui, função mouse click. Bom, basicamente o mouse se aqui criei. Se o mouse, o vetor, no caso que eu escolhi, o índice tiver 25, que é o raio da elipse que eu coloquei, que ela tem 50-50, for maior que ou for maior ou igual, que é esse índice que eu peguei do índice 3 aqui, né, que é a resposta certa, sempre vai ser a resposta certa, e menor ou igual que o vetor dele no x, só que mais 25, ou seja, esse range, né, do tanto para um lado quanto para o outro. E eu fiz a mesma coisa para o y. Ele vai, além de resetar o time para a próxima fase, né, ele vai aumentar a pontuação e vai chamar de novo o número aleatório para poder que na fase 2 os números não estejam no mesmo caminho, né? Como você pode ver aqui, se eu cliquei, eles apareceram em cantos totalmente diferentes e o time foi resetado para 10, já que inicialmente começa com 5. E a mesma coisa, se eu clicar, ele vai repetir para fase 2, para continuação, né? Outra coisa, 1.1, caso a tela seja 1,
ele vai, se ele tiver na um e eu acertar, né, ou seja, clicar na resposta certa, ele vai para 1.1 e assim a mesma coisa para as outras duas duas fases, né? E também fiz os else, os ifs para caso você clique nas erradas, que no caso, se eu clicar em uma errada, ele vai direto para o fim de jogo e dá pontuação igual a zero. Ah, basicamente isso. Também fiz um sistema de pontuação, né? Quantos você acerta. Ah, coloquei outras coisas que eu fiz foi na tela de instruções eu coloquei o que é o jogo, sobre o que é. E na tela de créditos eu botei um background, coloquei mais umas fontezinhas diferentes. E basicamente foi isso. Esse é o que consiste o meu jogo.